Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 3. Procuro identificar e mudar ideias pré-concebidas e ver as coisas como Deus as vê. Quando temos a visão singular, quando colocamos a atenção em Deus, permitimos que os nossos olhos sejam os olhos de Deus. Vemos o que Deus vê, vemos como Deus vê. O que nos impede de ver como Deus vê são os nossos estereótipos e ideias pré-concebidas. Uma ideia pré-concebida é uma mente pré-determinada. Um adepto Zen disse: pare de falar, pare de pensar e não haverá nada que não entenda. Não há necessidade de buscar a verdade, é só parar de ter pontos de vista. O ponto de vista a que ele se refere são as nossas ideias pré-concebidas. Quanto mais rígidas elas forem, menos chance terá Deus ou qualquer um de nos mostrar uma nova forma de perceber algo e menos chance de termos um novo insight. Você já percebeu como é difícil ser criativo e inspirado quando temos pessoas de mente rígida por perto? Uma pessoa com um conceito mental fortemente definido sobre algo é como uma cerca de arame farpado. É por isso que alquimistas importantes como Saint-Germain ensinam que não é uma boa ideia contar todos os nossos planos, mesmo aos nossos melhores amigos. As ideias pré-concebidas e as mentes obtusas das pessoas podem atrapalhar os nossos empreendimentos criativos e nos impedir de acessar a mente superior. O abuso violento das energias do chakra do terceiro olho com o propósito de causar mal ou atrapalhar os planos dos outros é o que chamamos de mal-olhado. Mark Prophet referiu-se ao perigo das ideias pré-concebidas e dos estereótipos durante uma palestra intitulada Eduque a Sua Visão. Ele disse: o que são estereótipos? Uma pessoa olha para alguém e pensa: ela se parece com a minha tia Júlia, e a tia Júlia pensa desta determinada maneira. Logo, ela deve pensar da mesma forma. Um dos erros que somos propensos a cometer é olhar para as pessoas e achar que são de uma determinada forma. Quando fazemos isso, é como se colocássemos um molde de ferro sobre ela. Depois, ficamos sabendo que a pessoa passou a se expressar de acordo com aquela nossa ideia rígida, e ela se pergunta por que razão estará agindo daquela forma. Mark conta também uma história sobre um patrão que teve chamado Mr. Wright. Este distinto cavalheiro tinha a mania de colocar rótulos nos funcionários. Este é eficiente, aquele não é. Ele os categorizava. Sempre que se aproximava, Mark começava a sentir-se inferiorizado e gaguejava, embora nunca tivesse gaguejado antes. Como disse Mark, as pessoas tendem a rotular os outros e nunca os permitem se despojar deles, repetindo: ela é assim, ele é assim. Da última vez que o vi, ele era um bêbado, um viciado ou sei lá o quê. Ao contrário disso, Mark encorajava as pessoas a permitir a todos a liberdade de expressar os aspectos mais elevados do ser, em vez de confiná-los em alguma prisão criada por nós mesmos. Que tipo de preconceito ou estereótipos mantenho acerca de mim mesmo e dos outros? Será que procuro ver os outros como Deus os vê? 4. Procuro manter na mente a imagem mais elevada para todos, mesmo que ainda não a estejam expressando.
Através da visão interior do terceiro olho, aliada à intuição do chakra da alma, você pode acessar o conceito imaculado da sua vida, dos seus projetos e planos. O conceito imaculado é a matriz divina para o que deve acontecer. Quando conseguimos manter este conceito claro na mente, quando focalizamos nele a energia e a visão interior, criamos a imagem que estamos vendo e ela se torna realidade. Nós podemos manter esta matriz mental não só para a nossa vida, mas também para a vida dos outros. Assim como Deus mantém continuamente a imagem perfeita para nós, podemos manter esta imagem para os outros. Como disse Goethe, se tratar as pessoas como elas são, elas nunca irão melhorar. Se tratá-las da forma como você deseja que elas sejam, isso acontecerá. Na prática do dia a dia, manter o conceito imaculado significa que não devemos tirar conclusões precipitadas antes de conhecermos todos os fatos. Significa que devemos dar a nós mesmos e aos outros a chance de superarmos o que costumávamos ser décadas, semanas ou mesmo uma hora atrás. Reconhecer as nossas ideias pré-concebidas pode ser muito difícil. Nem sempre somos capazes de perceber as coisas como elas são, porque tudo o que absorvemos passa pelo filtro do nosso estado emocional e mental. Uma dissidente política birmanesa falou sobre isso. No filme que conta a história de sua vida, ela é a mulher que enfrenta uma fileira de soldados armados. Os soldados ficam tão surpresos com sua bravura que não fazem nada. Ela ficou sob prisão domiciliar por 6 anos e foi libertada em 1995, ainda sob estrito controle do governo da capital da Birmânia, Rangoon. Eis que estou convosco sempre. Significa que quando você procura por Deus, Ele está bem próximo dos seus olhos, mais perto de você do que você mesmo. Rumi. Num país onde milhares de prisioneiros políticos são presos e torturados, ela fala abertamente sobre democracia e é devota do budismo. No livro Uma Voz de Esperança, uma compilação de suas conversas com Alan Clements, ela fala sobre como cultivar a percepção, que está relacionada com a iniciação do chakra do terceiro olho. Ela diz que a busca da verdade é, num certo sentido, a luta para vencer a subjetividade, porque quando acessamos uma determinada situação, aprendemos a nos distanciar daquilo em relação a que temos preconceito. A busca da verdade, diz ela, precisa ser acompanhada pela consciência. Se você tiver consciência do que está fazendo, terá um ponto de vista objetivo sobre si mesmo. E se tiver consciência do que as outras pessoas estão fazendo, você se torna mais objetivo acerca delas também. Por exemplo, ter consciência significa que quando você está ciente de que alguém está atirando, não pensa, que pessoa horrível. Isto é puramente subjetivo. Se estiver consciente, saberá que ele está atirando porque está zangado ou com medo. Isto é ser objetivo. De outra forma, sem consciência, todos os tipos de preconceitos começam a se multiplicar. Em outro trecho, ela diz que o humor pode ajudar a desenvolver a objetividade. O entrevistador disse que ficou chocado no dia em que ela foi presa, porque ela e suas assistentes começaram a rir e a fazer piadas. Em outra ocasião, os líderes perseguidos do movimento democrático birmanês choraram de rir no comportamento absurdo da inteligência militar local, que acabara de interrogar um deles por 27 horas. Ela explicou: é óbvio que não era uma situação feliz, mas a seriedade da situação é algo de que podemos rir. De fato, muitos birmaneses fazem troça disso. Existem piadas sobre trabalhos forçados, sobre as prisões. Eu acho que o senso de humor exige que tenhamos uma certa objetividade ao acessarmos a situação, e é por isso que ele é tão saudável. Se você vir a situação como um todo, sempre poderá encontrar seu lado engraçado. É por isso que rimos de situações que para outras pessoas parecem tão sérias.
Quando o Yu Teng e os outros riam da sua experiência ao ser interrogado, se você considerar a situação como um todo, verá que é ridícula, mas se analisar só de um ângulo, pode ficar revoltado, sentir-se humilhado ou mesmo assustado. Será que tiro conclusões precipitadas quando lido com certas situações? Será que mantenho a imagem mais elevada para mim mesmo, para minha família, parceiro e companheiros de trabalho? Técnicas espirituais. Afirmações para equilibrar o terceiro olho. Visualização. Respire profundamente algumas vezes. Focalize a energia no chakra do terceiro olho entre as sobrancelhas. Veja este chakra como um centro de energia pulsante de cor verde esmeralda. Se começar a sentir desconforto ou dor entre as sobrancelhas, mude gentilmente a concentração para o coração. Quando tiver conseguido controlar esta visualização, pode então visualizar uma coisa que deseja que aconteça. A realização de uma meta, a resolução de uma situação de trabalho, a melhora de um relacionamento. Ao fazê-lo, repita as seguintes afirmações. Eu sou o que vê plenamente. Ao invocar, meu olho é singular. Eleva-me agora livremente para em imagem santa me tornar. Eu sou o olho com que Deus enxerga para ver o plano divino. Sigo meu caminho aqui na terra e ao seu conceito me inclino. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.